Quanto tempo dura uma gestação, gente? 9 meses? Será que é 9 meses? Será que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de animal? Pode entrar animais aí. O que vocês acham? Considerando aí de pessoas e animais, quanto tempo pode durar uma gestação? Quando está falando de pessoas, é um número definitivo. Em alguns casos, nasce antes, né? Tem gente que nasce até de 41 semanas. A mãe está querendo, está quase explodindo lá, mas nasce aí, né, com quase 10 meses. Mas quando a gente fala sobre o mundo animal, uma gestação ela pode variar. Anota aí quanto que você acha que é o maior tempo de gestação que um animal pode ter. Alguém sabe, gente, qual que é o animal aí que demora mais tempo? Qual? 20, 30, quantos meses aí? Que bicho que é, gente, que geralmente demora mais tempo? Elefante. Um elefante fêmea dura, em média, uma gestação de 22 meses a 24 meses. Mulheres, imagina, se a gente, quando vai chegando no final da gravidez, a gente vai andando, não vai andando, né? Vai se arrastando muitas vezes, porque são algumas irmãs que ficam ali plenas no final da gravidez. Mas eu, particularmente, estava aparecendo ali, né, andando devagar, a barriga pesando muito. Imagina, 2 anos esperando por um filhote, né? E aí tem o contrário também, porque no mundo animal tem alguns roedores que podem, vejam só, fazer a gestação a partir de 18 dias. Olha só, de 18 a 28 dias. Tem alguns tipos de roedores que em 18 dias já estão lá com os filhotinhos. O negócio é papum. Agora você imagina, pensando numa gestação, no começo da gestação, parece que os dias, eles são anos, né? Não, eles passam muito rápido. Você fica naquela coisa, nossa, eu não vejo a hora da barriga aparecer, não vejo a hora de começar a mexer, não vejo a hora de começar aquilo. Quando vai chegando no final, que está próximo da criança nascer, o último mês parece que ele dura 1 ano, muitas vezes. Por quê? Por conta da expectativa, por conta do cansaço, por conta da espera. Mas tudo isso que a gente está falando, queridos, é sobre gestação física, que pode ser de uma mulher ou comum de animais, como a gente mencionou. Mas e quando nós estamos falando sobre gerar milagres? Será que milagre tem um tempo definido para a gestação? Para que ele possa ser gerado através de uma vida e ele possa ser manifesto? O que vocês acham? Talvez o tipo de milagre, né? Vai depender, porque tem milagrinho e tem uns milagres milagroso. Né? Geralmente, o milagre que a gente precisa é o mais milagroso, é ou não é? Parece que o milagre do outro é muito... Isso é facinho. Isso aí, minha filha, é só você perseverar, você fica firme, ora, jejua, que você vai ver se Deus vai fazer. Aí, quando você vê, é a mesma coisa que você precisa. Mas, Senhor, lá em casa o negócio é diferente, né? O buraco é um pouco mais embaixo. Geralmente, quando a gente está falando sobre as nossas necessidades ou sobre os nossos milagres, o que nós buscamos, aparentemente parece que isso pode demorar mais tempo. Ou pode ser que aí, durante a sua vida, você também tenha tido experiências de milagres que você nem imaginou viver, que foram coisas que te surpreenderam, como, por exemplo, um livramento na sua família, né? Algumas coisas que Deus faz que você não estava nem imaginando que poderia necessitar. Mas hoje eu quero declarar que é um dia que nós vamos gerar milagres na nossa vida e na nossa família. Amém? Hoje é um dia que, se você tiver lá de 9 meses, querido, eu declaro que é hoje o dia do nascimento do seu milagre. É hoje o dia da manifestação, independente do tempo em que você está gerando este milagre na sua vida. Amém? Que você feche seus olhos agora. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha sobre as nossas vidas agora, que abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que estão ouvindo esta palavra, para que todo tipo de distração seja lançado para fora das nossas vidas, e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor, e que esta palavra venha trazer frutos sobre cada um dos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Olha só. Primeiro, para falar sobre milagre, nós precisamos entender a definição. O que é um milagre? Milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum, é algo inexplicável pelas leis naturais. Então, independente de você achar que você precisa de um milagre que é pequenininho, isso aqui é fácil para Deus, ou de algo que você acha que é impossível, para Deus, em Lucas 1,37, está claro que para Deus nada é impossível. Para você pode ter níveis de dificuldade, mas para o Senhor, tanto faz fazer o pequeno ou o grande.
porque Ele pode todas as coisas. Então, muitas vezes, nós achamos que o processo é complicado porque nós vemos o nível de dificuldade que nós temos para poder realizar determinadas coisas. Mas para o Senhor não há nada que seja impossível. Isso foi dito pelo anjo Gabriel a Maria, quando ela recebeu a notícia de que ia gerar Jesus. Ela foi escolhida para conceber o Filho de Deus através do Espírito Santo. Gente, que loucura! Isso aí dá para explicar nas leis naturais? Ela foi selecionada para poder gerar literalmente um milagre. Ela literalmente gerou um milagre. E quando ele fala sobre isso, ele também estava falando sobre a prima dela, que era estéril, e que naquele mesmo período já estava grávida de João Batista. Então, quando nós entendemos que Maria, quando permitiu gerar um milagre na sua vida, na sua família, este milagre que foi gerado a partir de Maria impactou toda a nação, todo mundo, impactou as nossas vidas, porque a partir daí nasceu Jesus, nós vemos a importância de nós intercedermos para que nós possamos gerar milagres na nossa família, amém? Porque a história de Jesus mudou completamente a nossa história, o nascimento de Jesus mudou completamente a nossa história. Se Maria não tivesse feito isso, Deus teria escolhido outras pessoas, mas Maria foi agraciada, nenhuma mulher é comparada a ela pela graça que ela recebeu de poder gerar o Filho de Deus, amém? Talvez você esteja há muito tempo esperando por um milagre. Ou como eu mencionei, pode ser que você tenha um lindo testemunho de algo que Deus fez sem você nem menos esperar. E lá na palavra, na Bíblia, no Antigo Testamento, conta a história de duas mulheres que estavam passando por um processo de expectativa de gerar, literalmente, né? Uma delas é Ana, que está lá no livro de 1 Samuel, onde ela já tinha um casamento, ela era casada, o marido dela tinha outra mulher, na época que isso era permitido, glória a Deus, amém, queridos? Na época que isso era permitido, e aí a outra mulher tinha filhos e ela não. E todas as vezes que eles iam ao templo para que eles pudessem participar das festividades, ela ficava ali diante de Deus, além de mãos vazias, né, triste, pedindo para o Senhor para que ela pudesse gerar um filho. Até que naquele momento, naquele ano especificamente, ela se rasgou diante de Deus. E a palavra fala que as pessoas em volta acharam, inclusive, que ela estava embriagada, de tanto que ela se colocou diante de Deus, orando para que aquele milagre acontecesse. E ela fez um voto, que se ela tivesse pelo menos um filho, ela entregaria para que ele pudesse servir ao Senhor. E naquele dia, o sacerdote que ali estava, vendo a agonia, o desespero, a oração dela, declarou uma palavra de que assim como ela estava orando, assim seria feito na vida dela. E um tempo depois, ela não só gerou aquela criança que ela tanto desejava, como Deus deu mais filhos para Ana. E aquele filho foi um filho que serviu na casa do Senhor e foi alguém que fez a diferença no momento e no chamado dele. Nós precisamos crer que todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, nós clamamos, existe sempre uma palavra que vai selar o que nós estamos pedindo de acordo com a palavra do Senhor. E nós precisamos tomar posse disso. Independente da circunstância, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Uma outra mulher que também passou por uma situação, mas nem estava imaginando, está lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, onde ela fala que ela servia um profeta que passava pela região. E por ter esse cuidado e esse serviço, certa vez ele falou, o que será que a gente pode fazer por essa mulher que é tão bondosa conosco? E aí eles descobriram que ela não tinha filhos e ele profetizou um filho sobre ela. E muito provavelmente, por já ter tentado há anos atrás e não ter conseguido, ela fala, olha, não me iludas, né? Não estou precisando de filho. Do tipo, essa situação já está resolvida. E no tempo determinado, 1 ano depois, ela gerou um filho. Olha só, queridos, ela não estava esperando aquele milagre. Talvez ela tivesse ficado durante muito tempo e estava frustrada. Mas o que nós podemos aprender com essas duas mulheres, e é o que nós vamos definir aqui hoje, sobre como nós podemos gerar o nosso milagre, o primeiro ponto é que nós precisamos crer na palavra e permanecer fiel. Nenhuma dessas mulheres desistiram da palavra que foi lançada sobre a vida delas. Aquela sunamita, a Bíblia nem conta o nome dela, mas mesmo diante de uma situação que talvez era uma frustração para ela, ela continuava servindo.
Tanto que ela chamou a atenção daquele profeta. Ela não virou uma mulher amarga por ela não ter algo que, muito provavelmente, era o desejo do coração dela, porque, com certeza, Deus usou o profeta para realizar um sonho para aquela mulher. E quando nós vemos isso, a gente percebe que essas mulheres, elas não se deixaram levar pelas circunstâncias. Elas persistiram, elas confiaram na palavra que foi lançada. Em Hebreus 10, a partir do verso 23, diz assim, ó: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor é fiel. É Ele que traz a promessa sobre a sua vida, de que a sua casa será próspera, de que a sua família será salva, de que a sua família será guardada, de que haverá cura na sua casa e de que você vai gerar milagres. Amém? É através dele. E nós precisamos crer na palavra de Deus. Tem muita gente que espera uma profecia a todo momento. Mas a principal profecia, queridos, a primeira profecia que nós temos que ter está aqui, olha. Nós precisamos conhecer o que a palavra está, porque tudo que está disponível aqui na palavra de Deus está disponível para todos nós. Não tem distinção de pessoas. Deus não tem preferência, Ele pode tratar de forma diferente aqueles que são fiéis, que se relacionam com Ele. Mas os princípios de Deus estão disponíveis a todos. Se você decidir falar esta palavra, eu quero viver isso. Eu quero ser reconhecido como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Eu quero que a minha casa seja uma casa onde as pessoas vejam a graça e o favor de Deus. Eu quero que a minha casa, os princípios de educação dos meus filhos, a forma como eu me relaciono com meu esposo, com a minha esposa, a forma como eu trato os meus pais, os meus filhos, estão todos de acordo com a palavra. Eu quero viver essas promessas. É o primeiro passo que você está dando para gerar o seu milagre. Quando nós honramos os nossos pais, queridos, os meus pais, eles começaram a ouvir a palavra e eu me converti antes deles se converterem. E eu lembro que uma vez minha mãe falou: Carla, não sei não, viu, Carla, acho que você vai virar crente. E aí eu falei: sabe de nada, minha mãe, vou esperar, né? Não vou nem discutir isso, né? Eu toda espiritualizada, né? Vou nem discutir isso, porque vamos deixar o tempo. Graças a Deus que eu não falei, porque eu ia queimar minha língua, né? Mas olha só, aos poucos o Senhor, Ele foi transformando. Então saiba que se você é fiel, se você se posiciona, o Senhor, Ele vai alcançar toda a sua família. Não tem diferença, não tem coração difícil para que o Senhor possa transformar, queridos. Às vezes nós olhamos uma pessoa na rua, jogada, com uma história assim, destruída, e você fala: Deus pode restaurar essa vida. Mas quando nós olhamos para a pessoa que está dentro da nossa casa, que come conosco, que vai lá, acorda, agora na pandemia, né? Acorda, dá o bafo de café, escova o dente, anda de pijama o tempo todo. Às vezes as pessoas acham que Deus não pode mudá-la. E nós precisamos mudar essa forma de pensar. Se nós não declararmos que essa transformação vai acontecer na nossa vida, a gente está fazendo com que aquela gestação, ela seja aquela gestação de 24 meses ou mais. Por quê? Porque ainda não está maduro, porque não está se posicionando. Então, cada um dos 9 meses que a mulher está ali no processo de gestação, ele tem um processo de crescimento no feto. O feto vai e tem uma expectativa da mudança. E a mulher tem que tomar vitamina em determinados momentos, ela tem que ter uma alimentação adequada. Quando nós estamos fazendo, né, gestacionando, né, o nosso milagre, nós precisamos ter discernimento do tempo em que nós estamos vivendo. Tem horas, queridos, que é só oração e só jejum. Não adianta querer ler com a força do seu braço, com as palavras, querer mudar o comportamento a outra pessoa e todas as coisas que estão acontecendo na sua casa. É hora de se calar. Tem horas que é hora de você se posicionar, é hora de você colocar o diabo para correr, como diz a apóstola, né? É hora de você colocar o diabo para correr e você se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Então, que hoje o Senhor venha trazer discernimento, o Espírito Santo venha trazer discernimento sobre a sua vida, em qual momento dessa gestação você está. Ah, mas eu não estou conseguindo, a gente tenta comprar uma casa, a gente tenta avançar, parece que nunca dá certo. A gente vai ver o carro, a gente vai ver, parece que sempre emperra, queridos, então comece a orar. Tenha unidade com o seu cônjuge e comece a declarar para poder identificar o que está impedindo. Porque às vezes as pessoas não entendem, mas Deus está enxergando lá na frente. E quem já teve uma perda, por exemplo, numa gestação, fica naquela pergunta: o que será que aconteceria? O que será que aconteceria com essa criança se ela tivesse nascido?
Em alguns casos, existem várias sequelas que podem impactar na vida inteira. Mas nós sabemos que, independente de como este milagre está sendo gerado, o Senhor, Ele é aquele que é o médico dos médicos. Ele opera no ventre enquanto a criança está lá. Não importa qual seja o diagnóstico que as pessoas estejam vivendo, o Senhor é aquele que pode transformar todas as coisas. Amém? O segundo ponto que nós podemos destacar para que nós possamos gerar o nosso milagre é reconhecer, queridos, que o milagre deve ser para a glória de Deus. O milagre não tem que ser para a sua alma, para que você se envaideça em relação a ele. Você viu? Que bênção, meu carro, olha. E aí a pessoa orou tanto para que ela pudesse ter um carro. E não é pecado orar, não. Mas, às vezes, a intenção e o desejo dela é de que aquilo seja simplesmente para que ela possa se aparecer. E para ela falar. E ela usa, muitas vezes, Deus como pano de fundo. Mas Deus é tremendo. Mas você viu que agora eu tenho 3 carros, agora eu tenho isso. E o tempo todo ela vai usando, muitas vezes, a desculpa de que a situação é porque Deus fez. Mas, no fundo, o que ela está destacando ali é que ela tem. Que Deus ouviu o que ela fez. E, queridos, não é errado que isso aconteça. Mas nós precisamos crer e entender se essa situação que você tem orado, ela vai engrandecer o nome do Senhor? Ou será que você tem pedido para que as mudanças aconteçam só pela sua vontade, pelo que você acha certo? Muitas pessoas, elas buscam e esperam esse milagre simplesmente para poder satisfazer as suas próprias vontades. Então, eu quero que um parente seja salvo para poder falar, tá vendo? Eu falei que você ia virar crente. Eu sabia que ia virar crente. Mas será que você está vendo o quanto Deus está trabalhando na vida da pessoa, ou você queria simplesmente ter razão? E às vezes a pessoa que estava falando sobre isso nem intercedeu, não orou, não gerou aquilo. Espera a libertação do outro, né, dos pais, dos filhos, do cônjuge, do sogro, do enteado. Muitas vezes não para que essa pessoa viva a plenitude de Deus, mas simplesmente para poder ter um status de que a minha família se converteu. Nós precisamos enxergar qual que é a motivação que está por trás dos nossos desejos, das nossas orações, né? Às vezes a questão, como a gente mencionou, da provisão e das necessidades financeiras, o desejo de que haja paz. Tem pessoas que acham que elas são as responsáveis por trazer a paz dentro da casa. E não é através do poder de Deus, é porque se eu não estou lá, viu, pastor Marcelo, aí não tem jeito, eu tenho que estar lá. Eu tenho que falar, fulano de tal só me ouve. Aí eu tenho que chegar e eu tenho que falar quem está certo, quem está errado. Não queira ser juiz dentro do seu lar, queridos. Que você possa entender o seu papel. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Pais, tomem a autoridade dentro do seu lar. Usem a palavra para poder dirigir, mas não permitam que papéis sejam invertidos. Porque tem muitos filhos que às vezes falam assim, não, olha, como meus pais não conhecem muito, então agora quem dá as ordens sou eu. Você está traindo maldição sobre a sua vida. Você está semeando sobre o seu futuro casamento, sobre o seu futuro relacionamento, e isso está indo contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, que nós possamos nos lembrar, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Da mesma forma, queridos, que quando nós nos colocamos diante de Deus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a graça, o favor de Deus vem sobre a nossa vida, sem nós merecermos. O milagre, quando ele é gerado, não é porque, fulano é tão bonzinho, né? Não briga, não discute, então, vamos lá dar esse milagre para ele. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que tem princípios. E olha só, por mais que Lázaro, né? Você talvez já deva ter ouvido a história de Lázaro. Por mais que Lázaro fosse amigo de Jesus, e as pessoas estivessem esperando que ele pudesse, né, Jesus voltasse a tempo de curar Lázaro, essa é a expectativa das pessoas. Lázaro estava doente, eles avisaram para Jesus, Jesus volta, vamos lá, você precisa colocar a mão, precisa orar para expulsar aquela enfermidade. Jesus esperou o tempo determinado, e quando ele chega, Lázaro havia morrido. E as pessoas trazem um discurso, se você estivesse aqui, olha, as irmãs, né, falam, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele não teria morrido. Mas olha só o que Jesus fala em João 11:4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por elas.
E, queridos, esse tem que ser o nosso posicionamento. Diante das necessidades que a gente tem, diante dos milagres que nós temos orados, que isso tenha que ser um exemplo da glória de Deus e do favor de Deus na nossa vida. Não é pelo nosso mérito, mas é pela graça e pelo favor de Deus. Tem coisas que vão ser impossíveis da gente dimensionar, tem coisas que nós vamos semear, nós vamos orar, nós vamos interceder, tudo isso vai sendo... É uma questão de você ter um cuidado, assim mesmo, quando você está se preparando para receber o filho. Você tem uma preocupação, você tem um cuidado, você prepara a roupa, você vai preparando enxoval, você vê o lugar, você tem um esforço. Mas quem garante que o milagre da vida aconteça no corpo da mulher é o Senhor. E é dessa forma que nós precisamos olhar os milagres pelos quais nós temos orado. Que o Senhor seja engrandecido quando este milagre se romper, quando houver o nascimento, as pessoas vão falar, isso aqui foi Deus que fez. Nossa, olha, eu quero servir ao mesmo Deus, porque eu sei que se Ele fez na sua vida, Ele vai fazer na minha. Nós precisamos fazer com que as nossas dificuldades e os nossos milagres glorifiquem ao nome do nosso Deus, amém? E o terceiro ponto que nós precisamos ter e não podemos em nenhum momento deixar de fazer é profetizar. Nós precisamos profetizar a palavra, nós precisamos profetizar a transformação. Nós não podemos aceitar que as circunstâncias definam como vai ser o nascimento do nosso filho, o nascimento do nosso milagre. Quando uma mãe está fazendo lá ultrassom e o médico fala, aí, olha, eu acho que vamos ter que fazer um acompanhamento, porque eu acho que essa veinha aqui não está legal, olha, pode acontecer de nascer com uma má formação. O que essa mãe faz? Começa a orar, começa a declarar, não, eu declaro, o Senhor vai transformar, meu filho é perfeito, foi o Senhor quem me deu, o Senhor vai restaurando às vezes, vai declarando que a transformação e a mudança, a perfeição aconteça. Não aceita aquele diagnóstico como definitivo. E nós precisamos olhar para as circunstâncias dessa forma. Talvez tenha algo na sua casa, na sua família, que está com uma má formação. Talvez veio com uma má formação. Começou com uma má formação. Mas o Senhor é aquele que pode restaurar, queridos, transformar. Nós temos muito diagnóstico de pessoas que falaram, olha, isso aqui, olha, não tem jeito. E hoje as pessoas são um milagre, um testemunho vivo da transformação. E isso não se refere somente à área da saúde, mas isso se refere em todas as áreas da nossa vida. Então, talvez você tenha tido, às vezes, um decreto de que você não era capaz de alcançar o sucesso da sua profissão, que você não era capaz de cursar uma faculdade, de fazer algum tipo de curso, de viagem. Por quê? Porque parecia que tinha uma má formação, mas quando você entende que o milagre vem de Deus, ele não se explica, ele não tem racionalidade, mas ele só se vive, é o momento que nós começamos a viver o sobrenatural e a manifestação do poder de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra em Ezequiel, capítulo 37. Aqui nós aprendemos a importância de nós profetizarmos. Quando o profeta Ezequiel teve a direção, foi levado aí pelo Espírito para que ele pudesse enxergar, ele viu como se fosse um grande vale, um grande cemitério com muitos ossos. O povo de Israel, é isso que Deus queria dizer, olha, o povo de Israel está como se fosse isso aqui, olha, um grande cemitério. As pessoas estão como se elas estivessem enterradas. Talvez o seu projeto, o seu plano, o seu milagre, uma situação na sua casa, queridos, pense na sua família agora. Talvez seja uma necessidade financeira que você tenha. Sabe aquele projeto daquela mudança de casa? Que você fala, mas está tão difícil, agora veio essa mudança da pandemia, teve redução de salário, teve isso, fulano não está trabalhando, está isso. Coloque diante disso. Que hoje o Espírito Santo venha mostrar para vocês quais são os ossos secos. Que talvez você tenha permitido que tenham sido enterrados. E que você não tenha declarado vida sobre eles. Porque hoje haverá uma transformação em todos esses projetos. Amém? Eu creio que haverão grandes transformações que nós vamos ver. Muitos milagres sendo aí levantados por Deus. Talvez seja algo dentro do seu relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus pais. Ah, mas olha, eu perdoei, mas não é mais a mesma coisa.
fica um de lá e para cá. Mas tem uma mágoa aqui, mas é ele lá e ele aqui. Família é assim, viu? E não fala muito não, viu, pastora Carla? Porque você não conhece, olha, eu vou te falar. Se você soubesse dar missa metade, né, como o pessoal fala, você não ia nem falar uma coisa. Você ia falar, minha filha, tá bom você ficar de longe aí, não tem contato mesmo, esquece. Porque hoje o mundo prega muito isso, né? De que as pessoas precisam se afastar dos seus parentes, por mais tóxicos que eles sejam. E muitas vezes as pessoas confundem entender limites com desonrar, esquecer, abandonar familiares. Nós precisamos ter sabedoria com isso. Cuidado com o que às vezes a gente acaba ouvindo, porque isso pode estar indo totalmente contra a palavra do Senhor. Amém? E aqui quando ele fala, olha, no versículo 5, tá? Capítulo 37, versículo 5, ele fala assim, ó, assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E no versículo 11 fala assim, ó, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Lembra das mulheres grávidas que a gente falou logo no comecinho, que elas não deixaram de crer, de ter esperança? Nós mesmos estamos cortados. Portanto, no 12, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. É o Senhor que diz, é o Senhor que vai fazer. É Ele que vai trazer a restauração sobre a sua casa. O Espírito Santo está me falando que tem muitos relacionamentos em que as pessoas não acreditam no amor que o Senhor pode restaurar entre o cônjuge. Eu estou com ele, eu estou com ela simplesmente por comodidade, mas eu não tenho nenhum interesse, não tenho nenhum sentimento, é só para que a gente possa seguir a vida assim, porque é mais fácil, porque vai dar muito trabalho uma separação, qualquer outra coisa. E eu declaro em nome de Jesus que hoje o Senhor vai ressuscitar o sentimento, o amor, o carinho, o cuidado entre os cônjuges. Eu declaro em nome de Jesus que o cuidado entre a família vai ser levantado hoje. E o prazer que muitos não tinham, sabe, de olhar e estar em família, preferindo fugir de casa, muitas vezes, sair de casa, porque está dando muito trabalho. Eu declaro que vai cessar hoje em nome de Jesus. E que você enxergue o valor e o teu bem mais precioso, que é a tua família. A tua família é o bem mais precioso, nós precisamos declarar. Então, queridos, se você precisa gerar um milagre na sua família sobre salvação, comece a declarar Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vai declarando, Senhor, na minha casa, na minha família, nos meus familiares são todos salvos. Declara sobre os vizinhos, declara sobre o primo. Não importa, é parente, tem parte do sobrenome, está lá casado com alguém que é da família, comece a declarar salvação. Se você precisa de cura, em Jeremias, capítulo 17, 14, diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Se você precisa de restauração, em Jeremias 31, 25, diz, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Muitas pessoas estão exaustas ultimamente, trabalhando muito, com muitas coisas, mas existe palavra de restauração sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Declare que a salvação e a restauração virão sobre a sua casa. Se você está triste, se você está apavorado, muitas vezes temeroso com as notícias, porque você vai conversar hoje assim, vocês viram a segunda onda? Nossa, nem assiste a televisão. Engraçado que tudo foi depois da eleição, né? Tudo foi, e aí foi tudo, mas peraí, como assim? Mas as pessoas falam, nossa, só de olhar, gente, você começa a passar mal, 80% das UTIs e não sei o quê. Se você está com medo, coloca o medo para fora. Se você está triste, declara Salmo 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Creia que o Senhor está cuidando da sua casa, queridos. Ele está cuidando da sua família, mal nenhum chegará à tua tenda. Vai declarando isso porque o Senhor está guardando. Se você precisa de paz, declare o que Jesus disse em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Que não se turbe o vosso coração e não tenham medo. Que você coloque todos os sentimentos que têm aprisionado a sua casa, a sua família, para fora da sua vida hoje. E eu quero convidar vocês, queridos, a se posicionar nesta noite. Porque eu não sei qual é o tamanho do seu milagre.
Eu não sei quanto tempo você está esperando por essa gestação. Eu não sei quanto você está com expectativas em relação a isso. Mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para fazer. E eu sei que Ele está aqui nesta noite. Ele está alcançando você que está na sua casa, que está ouvindo essa palavra. E essa palavra é para você que ouve, que acredita e que vai colocar em prática o que você está ouvindo hoje. Amém? Nós sabemos que em Filipenses 2:9 diz que o Senhor, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos declarar que os nossos milagres serão gerados, amém? Eu gostaria que vocês agora se colocassem de pé, que você aí na sua casa, olha, é hora de você reunir a sua família, traga as pessoas próximas, que nós vamos orar para que esses milagres eles possam ser manifestados, para que nós possamos ver. Sabe quando a criança vai nascer? A gente não avisa a família, não importa qual seja a hora, a gente corre. Eu fui visitar meu sobrinho no hospital no período de pandemia, só fui eu. Quando a minha irmã ligou, eu saí correndo e tive a oportunidade de ver. Você para tudo para ver o milagre da vida. E eu declaro que as pessoas elas vão se reunir para poder ver o quanto Deus tem feito na sua vida, amém? Então eu quero convidar você hoje a colocar o seu sonho e o seu projeto, a sua necessidade, a sua casa, o que você precisa na sua família diante de Deus. Este é um momento seu e do Espírito Santo. Que você possa se colocar diante dele e colocar qual que é o seu maior milagre. Qual que é o que você acha que é mais difícil de acontecer. Porque a gente já sabe que para Deus não tem diferença do tamanho, mas que talvez para você esteja se arrastando, você esteja lá como se fosse, olha, não vejo a hora dessa criança nascer e não nasce. O que será que você tem orado durante tanto tempo para que aconteça e talvez ainda não tenha acontecido? Que hoje você possa renovar a sua confiança de que Deus é aquele que pode fazer. Deus é aquele que pode transformar e pode quebrar todas as barreiras que têm impedido de você realizar este milagre. Que você examine o seu coração e que você reconheça de que ao gerar este milagre, o nome do Senhor é que será exaltado. Que você coloque as suas necessidades e veja o quanto talvez você tenha orado para que você se satisfaça. Que haja arrependimento, que haja o desejo da mudança. Que você não deixe de orar, mas você ore da forma certa, colocando o Senhor em primeiro lugar. E por último, queridos, mas não menos importante, não vai acabar aqui, é que nós vamos profetizar. Então agora você vai declarar a palavra de Deus sobre este milagre que você precisa que seja gerado. Se é sobre cura na sua casa, você vai declarar a palavra de cura. Se é sobre restauração, você vai declarar a palavra de restauração. Pode orar aí, declare, profetize sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetize sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus parentes. Declare que a transformação está acontecendo neste momento. Se veja como Ezequiel, onde ele via os ossos se movendo. A visão dele era de que os ossos se moviam, eles começavam a se juntar. Eles começavam a formar um esqueleto, eles começavam a ter as veias sendo colocadas, até que a pele vinha. E até que aquelas pessoas elas ficavam ali prontas para receber o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Então que você aí se coloque em família. Quem estiver em família, se una em família hoje. Esteja aí com o seu cônjuge, esteja aí com o seu filho. Ore em família na sua casa, querido. Chama os seus filhos, desliga a televisão de quem estiver assistindo. E que vocês possam agora orar em família pelo projeto e pelo milagre que o Senhor vai alcançar. Amém? Senhor, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sobre a vida de cada uma dessas famílias, o teu sobrenatural. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que creem nesta palavra, que tomam posse desta palavra, de que precisam de um milagre, Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E eu quero declarar agora que venha o teu ajuste, que venha, Senhor, a manifestação do teu poder, a tua graça, o teu favor, Senhor, o teu sobrenatural. Que o Senhor venha trazer ajuste sobre os relacionamentos, sobre, Senhor, relação entre cônjuges, entre filhos, entre pais. Que o Senhor venha estabelecer, Senhor, a ordem familiar, onde cada um entenda o seu papel, Senhor. Que toda falta de perdão, que todo tipo de mágoa seja, Senhor, colocada diante de Ti.
que haja, Senhor, arrependimento, que haja mudança sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, e que as pessoas possam ver a manifestação do teu poder sobre a vida dessas famílias, ó Pai. Nós profetizamos salvação, nós declaramos, Senhor, libertação sobre as famílias, nós repreendemos todo tipo de jugo desigual, Senhor, e declaramos que haja o teu favor sobre essas casas. Restaura, Senhor, os relacionamentos que começaram com má formação, que o Senhor venha tocar os corações, ó Pai, e venha normalizar e venha fazer com que as pessoas olhem para essas casas, para essas famílias, como um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Repita isso, queridos. A minha casa é um milagre de Deus. A minha família é um milagre de Deus. Os meus filhos são um milagre de Deus. O meu casamento é um milagre de Deus. O meu trabalho é um milagre de Deus. A minha casa é um milagre de Deus. Tudo que eu fizer, tudo que está nas minhas mãos, o fruto do meu trabalho é um milagre de Deus. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso que luta, que age em favor daqueles que creem, daqueles que intercedem. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Porque quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou primeiro, entregou o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E através disso nós temos o maior milagre, que é o milagre da salvação. Por isso nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, Senhor, e declarar que este é só o começo de uma vida de milagres, em nome de Jesus, amém? Que você possa manifestar a sua alegria e o seu contentamento com o que Deus pode fazer sobre a sua casa. Se manifeste diante do Senhor, agradeça a esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Este é um Deus de milagre, este é um Deus que faz o impossível, queridos. Este é um Deus que faz o impossível. Que você se posicione diante dele. Que esta palavra ela seja uma semente no seu coração. E que a partir de hoje você comece a ver os frutos. Muitos milagres já estão começando a ser gerados. Muitos já estão rompendo. No mundo espiritual eu declaro que eles já nasceram. Que você se prepare, que você esteja ansioso para viver o momento onde você vai viver este milagre. Amém? Que Deus te abençoe.